Fala galera, bem-vindos ao canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje vamos falar do motivo na queda de desempenho do Matheus Pereira e do William jogando pelo time do Cruzeiro, beleza? Galera, recentemente eu abordei esse assunto das minhas redes sociais e sempre vem aquelas respostas prontas, né, do tipo, o William depois que voltou da seleção tá jogando nada, e isso acontece com todo jogador, vai pra seleção e volta bagre. O Matheus Pereira tá se achando demais depois que renovou o contrato, né? Não rendeu mais depois disso. Galera, eu não acredito nessas coisas, tá? Inclusive, eu acho que na maioria das vezes as coisas são bem mais simples do que parecem ser, tá? Isso aqui é um exemplo? É o Wesley, que jogou no Cruzeiro no ano passado, né? Muita gente busca teorias aí para o motivo dele não ter dado certo aqui, quando na verdade o grande motivo é que ele não queria estar aqui. É muito simples, né? Ele era um jogador que atuava com uma ótima frequência ali no Palmeiras, disputava título e de repente vai parar num clube que brigaria para não cair, né? E ainda mais com o peso do valor da sua contratação, né? Para ser um dos principais jogadores, né? Tudo isso porque a proposta era boa demais para o Palmeiras recusar, né? E agora a gente tá vendo aí um Wesley bem diferente no Internacional. Enfim, né? Vamos falar do que realmente interessa nesse vídeo, que é o desempenho dos nossos dois melhores jogadores aí, dos nossos dois melhores atletas. Por que caiu o desempenho dele nos últimos meses, né? Eu peguei aqui o print, né, lá no site do Diário Celeste para você ter uma noção básica de como está o número de partidas disputadas ali pelos nossos jogadores, né? Nós temos ali 7 jogadores com mais de 40 jogos disputados, sendo que 6 deles são titulares, né? É claro que não é um problema só do Cruzeiro, outros times inclusive têm mais atletas com esses números de jogos, mas já já eu chego lá. Assim como eu fiz no vídeo do João Marcelo, que poderia estar incluso aqui também, mas eu quis fazer separado porque eu acho que algumas coisas em relação ao desempenho dele são diferentes, né? E é necessário a gente olhar para a carreira dos jogadores, assim como eu fiz com o João Marcelo, né? O Matheus Pereira, ele é um jogador que ele vem de uma média de partidas por ano aí, bem inferior O Matheus Pereira é um jogador que vinha de uma média de partidas por ano aí, bem inferior à que tem praticado atualmente, tá? Você tem uma temporada aí recente com 2 temporadas com 34 jogos e outra com 28 jogos disputados nas últimas 3 temporadas, por exemplo. Ele vai terminar essa temporada aí beirando 60 jogos, né? Basicamente ele vai dobrar aquilo que ele vinha fazendo já na sua carreira, né? O William por si só é um caso à parte, né? Um jogador que ficou 2 anos sem atuar, voltou a jogar em nível de seleção brasileira e é outro que tem o seu rendimento aí triturado pelo calendário exigente do futebol brasileiro. E a última vez que ele teve uma média similar de partidas disputadas foi há 9, 10 anos atrás. Jogador bem mais jovem aí, né? Então é normal que ele aguentasse fazer esse número aí de partidas. Ele que tá mais adaptado que o Matheus Pereira. O William fez 40 jogos na última temporada aí e ele vai fazer quase 20 jogos a mais nessa temporada, né? Nesse ano de 2024. Daí aí você me pergunta, mas aí é igual para todo mundo, né? Porque se é motivo, será que isso é motivo para eles caírem de rendimento? Bom, não é bem assim, tá? Eu resolvi pegar as partidas disputadas aí dos principais jogadores do futebol brasileiro, né? Que são os atletas de times que estão na frente do Cruzeiro na tabela do Brasileirão, né? E aí, galera, você vai reparar, né, que inclusive eu tenho o Hulk aí, né? O Atlético não tá na frente do Cruzeiro, mas é só para efeito de comparação, né? Que é um time que tá mais perto da gente aqui. Você vai reparar, né, que times com os elencos mais modestos exigem mais os seus principais jogadores, né? O Fortaleza, que tem o Pochettino, inclusive o Lucero também tem um número de jogos e minutagem bem parecido. O Everton Ribeiro ali no Bahia, enfim, né? Quando você olha para o número de jogos, você pode até pensar assim, tá mais ou menos igual ali. Não está, viu? Você tem ali 8 jogos de diferença, é jogo pra caramba. Mas além disso, tem uma questão importante, tá? Os minutos jogados. O Matheus Pereira e o William, além de jogar
todos os jogos, ele também ficam em campo muito mais tempo que todos os outros jogadores aí, tá? Para alguns jogadores a diferença é de quase 900 minutos, o que na prática são quase 10 jogos a mais, né? São 10 jogos a mais. Lembrando que esses minutos aqui não são considerados tempos de acréscimo, então é bem mais na prática aí do que esses minutos que estão aí na tela. Galera, um recado importante aqui para você que tá aqui, se você gosta do meu trabalho, agora você tem a opção de se tornar membro do canal, tá? Se o valor aí couber no bolso, nesse primeiro momento é só para incentivar o canal mesmo, não tem nenhum benefício específico. Se você quiser apoiar o canal, clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo e venha fazer parte aí da nossa comunidade, que futuramente vamos ter aí mais benefícios, vamos estar revertendo aí grande parte do que a gente ganhar no canal em coisas aí para vocês, beleza? Enfim, voltando a falar aqui da questão dos jogos a mais, né? Nessa parte em específico, eu não vejo como um problema do calendário. Eu vejo como um problema de planejamento do Cruzeiro que não conseguiu trazer em duas janelas, né, dois jogadores que fossem pelo menos utilizáveis no lugar dos jogadores, no lugar do Willian e do Matheus Pereira. Por quê? Se você tirar eles aí do time durante 15 minutos, faltando 15 minutos para acabar o jogo, é o caos completo, né? Imagina um jogo sem os dois, né? Basicamente não tem esperança nenhuma de vitória na partida, né? Está aí na tela, né? São 38 participações em gols aí dos dois, né? O Cruzeiro tem 69 gols marcados no ano. Matheus Pereira e Willian estiveram envolvidos diretamente em mais da metade desses gols, né? Então, assim, eles são responsáveis diretamente aí por tudo que o Cruzeiro produz ofensivamente, basicamente. E para 2025, né, o Cruzeiro precisa montar um elenco mais coeso, que permita descanso e seus principais jogadores que permita, né, que os jogadores nos descansem e que a gente tenha uma perda menor de desempenho, que pelo menos o time ainda seja competitivo, né, no dia que a gente não tiver nenhum dos dois. O Cruzeiro também precisa de reforçar o ataque, mas precisa olhar para o elenco como um todo. Isso impacta diretamente nos resultados dos treinadores aí, no Seabra, no Diniz e de qualquer outro treinador que venha tentar fazer dar certo um time que o artilheiro no Brasileirão é o lateral direito. Eu tô aqui, aí, o objetivo desse vídeo, né? Eu tô para dizer, cara, que com um planejamento tão equivocado igual o nosso, né? Seja na gestão que iniciou o ano, mas que ali também não dava para esperar muita coisa por causa que não tinha recurso, né? Seja do Matos, que gastou ali quase 4 milhões de dólares num terceiro volante pro elenco, quando a carência do time apontava a necessidade ali de você reforçar nas posições dos dois jogadores que são tema do vídeo, né? É um milagre, eu diria, né, que o Cruzeiro está na semifinal de Sul-Americana, com grande chance de estar na final, né, brigando por uma vaga na Libertadores, porque a realidade do elenco diz outra coisa. Todos os times que estão ali acima do Cruzeiro na tabela, talvez com exceção do Inter, tem um planejamento melhor que o nosso, tá? E também cabe à diretoria do Cruzeiro e de outros clubes buscar que mudanças sejam feitas aí nos calendários, porque fica muito difícil você encaixar essa quantidade absurda de jogos. O Cruzeiro vai ter 2 semanas aí sem partidas e já volta com uma sequência de 3 jogos na semana para fazer. Então é um calendário muito inglório, né? Muito injusto com os times, e isso reflete diretamente na qualidade do jogo, reflete em lesões, reflete em você poder lançar novos jogadores. Tudo é feito que parece que na base do improviso, né? Então as diretorias precisam se unir, tal. Não vou falar que isso vai acontecer porque eles não estão conseguindo juntar nem para poder dividir os direitos de televisão, né? Então assim, parece que é uma realidade muito distante, onde que os clubes possam se juntar para tentar um calendário mais flexível, de repente com o fim dos estaduais para os times maiores e aumentando, por exemplo, o Brasileirão começando mais cedo, e aí os times do interior, você transforma o estadual em uma outra divisão, né? No caso, seria a Série E do Campeonato Brasileiro, regionalizado ali, para os times do interior ainda ter calendário, e disputar uma divisão que dê acesso para a Série D, que aí você vai mais ou menos ali
ter uma competição mais nacional, né? Mas o ideal seria manter ainda regionalizado, né? Você ter uma Série D ali dos times do Sudeste jogando entre si, os times do Sul jogando entre si, os times do Nordeste entre si. E aí, quanto mais você vai subindo, mais você tem essa flexibilidade. Porque, né, a gente entende aí que a realidade dos clubes são bem diferentes. E a gente também não pode deixar os clubes menores sem jogos aí para disputar, porque existe toda uma cadeia de trabalho que depende disso, né? Na verdade, a grande parte dos jogadores de futebol estão nessas divisões inferiores, né? E que dependem de calendário para ter o sustento aí da sua família e poder ter executar a sua profissão, né? Galera, eu espero também, né, que eu tenha sintetizado aí tudo que eu penso nesse vídeo sobre a queda de rendimento dos nossos atletas, que existe motivo para isso sim, e não é tão subjetivo quanto a galera pensa, né? E que isso sirva de lição para a diretoria, né? E que monte um elenco melhor, com mais coesão, que brigue com um calendário mais justo, né? E que nós, torcedores, possamos fazer avaliações mais realistas do nosso elenco, né? Sem ficar apegado a crendices do tipo, ganha 1 milhão, tem que correr muito e jogar todos os jogos mesmo. Não é assim que funciona. É lógico que a gente espera rendimento dos melhores jogadores do time, né? Mas entendo de uma vez por todas que futebol sempre foi e sempre será contexto. Pelo vídeo de hoje é só, um abraço e até a próxima.